Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, professora Silma, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa com os estudantes do 8º ano. O tema da nossa aula de hoje é efeitos de sentido do uso em textos de estratégias de modalização e argumentatividade, tá? Então, nós veremos nesta aula como é importante a questão da escolha das palavras quando utilizamos para falar e principalmente para escrever, tá? Porque essa escolha revela muito a nossa opinião, revela o que pensamos, o que sentimos, o que nós queremos passar para as pessoas, tá? Então, vocês já perceberam que algumas palavras nos textos jornalísticos, em geral, demarcam a opinião dos autores? Então, às vezes, como eu disse antes, as escolhas, tá, que eles fazem é porque eles têm uma determinada intenção, tá? A utilização de algumas palavras permite a identificação das opiniões do redator de um artigo. Às vezes você lê e pensa, puxa, que pesado, né? Por que ele não usou uma palavra ou uma expressão mais suave? Mas é porque ele queria estabelecer aquela relação de sentido. Então essas palavras são denominadas modalidades apreciativas. Os modalizadores são esses aqui, são sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, tá? Advérbios, locuções adverbiais. Eu escolhi para a nossa atividade de hoje os adjetivos, as locuções adjetivas, advérbios e locuções adverbiais, tá? Veja bem as orientações para a nossa atividade. Nós vamos ler o texto, vamos refletir sobre a opinião que o autor tem, tá? Mas o mais importante, que tem a ver com o tema da nossa aula, é o que vem depois. Substituir as palavras destacadas nos respectivos parágrafos por outros termos que funcionem como modalidades apreciativas. Então, no texto eu deixei algumas palavras destacadas, porque nós vamos fazer a substituição delas por outras, vamos fazer outras escolhas. Se eu estivesse em sala de aula com vocês, certamente eu dividiria a turma em grupos e pediria que cada grupo fizesse essa atividade. Depois nós analisaríamos as escolhas que vocês fizeram. Como aqui isso não é possível, eu já fiz algumas escolhas e vou comentar com vocês, tá? Por isso que eu trouxe até uma colinha aqui, tá? Então, observar que a alteração dos termos deve se ater aos advérbios, às locuções adverbiais, aos adjetivos e às locuções adjetivas, que funcionem como modalidades apreciativas. Então, eu escolhi estes modalizadores para trabalhar nessa atividade, tá? Então, vamos ver o texto. Quem aguenta tanta opinião e intolerância nas redes sociais? Veja bem, o próprio título já nos dá a ideia, né, de que se trata o texto, tá? O autor está comentando que ele já não aguenta mais tanta opinião, tanta intolerância nas redes sociais, tá? É como se ele estivesse gritando, querendo dar um basta nisso. Então, o texto é de Paulo Silvestre, aqui nós temos a fonte, né, onde o texto foi publicado, é um artigo de opinião. Na última segunda-feira, 26 de junho, estive com meu colega Top Voice João Paulo Pacífico para uma animada conversa sobre como a tecnologia digital vem mudando as empresas e a vida das pessoas. Hoje trabalhamos, estudamos, nos divertimos, compramos e até paqueramos de maneira completamente diferente do que fazíamos há uns 15 anos. Mas talvez uma das mudanças mais dramáticas é que hoje todo mundo é capaz de emitir a sua opinião sobre absolutamente qualquer coisa, com o potencial de influenciar uma quantidade enorme de pessoas. Daí vem a pergunta: que tipo de opinião as pessoas estão emitindo pela rede e qual o impacto disso? Continuando o texto, a possibilidade de podermos nos expressar livremente é uma das coisas mais maravilhosas que existe. E os meios digitais elevaram isso a um patamar até então inimaginável. Mas o fato de podermos fazer qualquer coisa não nos dá o direito de abusar disso. No caso dessa chance de nos expressarmos, o exagero acontece na forma de discursos de intolerância e de ódio, pois afinal a minha opinião vale muito e é ela que tem que valer. Isso vem acontecendo com muita força há pouco tempo. Por influência dos meios digitais, as pessoas andam bastante imediatistas.
Cresce a sensação de que temos que dar conta de uma quantidade cada vez maior de tarefas, de todo tipo em um tempo cada vez menor, o que causa uma enorme fadiga mental. Um dos resultados disso é que, para conseguirmos fazer isso tudo, passamos a refletir menos sobre nossas ações, tá? Agora vamos voltar ao início do texto e vamos fazer outras escolhas, tá? Como eu disse, eu já pensei, tá? Porque o nosso tempo é muito curto, tá? Então, para ganhar tempo, eu já trouxe aqui algumas escolhas que eu fiz. Então, a primeira, dizendo que na última segunda-feira eu estive com meu colega. Para uma animada conversa, eu coloquei para uma agitada conversa. Por que eu escolhi agitada? Porque eu penso assim, que eles vão discutir, cada um vai emitir a sua opinião, então a conversa vai ser mais agitada do que animada, tá? Aí lá na frente, compramos e até paqueramos de maneira... Eu não coloquei, eu mudei totalmente, né? Eu coloquei de maneira totalmente diferente, tá? Ali está completamente diferente. Eu achei melhor usar totalmente para dar mais ênfase. E logo na frente, mas talvez uma das mudanças mais dramáticas, eu também troquei, tá? Eu achei melhor colocar mais interessantes, tá? Eu achei dramáticas, assim, muito pesada, e eu acho, assim, que como uma discussão é bastante interessante entre as pessoas, porque um aprende com o outro, então eu achei melhor colocar interessantes. Aí é capaz de emitir a sua opinião sobre absolutamente qualquer coisa. Eu disse sobre quase qualquer coisa, tá? Porque absolutamente dá a impressão que é tudo mesmo e nem sempre é, né? Então eu coloquei quase. Com o potencial de influenciar uma quantidade enorme de pessoas. Eu coloquei imensa de pessoas, né? Eu troquei por uma palavra de sentido semelhante. Tá, aí continuando. A possibilidade de podermos nos expressar, eu coloquei de forma espontânea, é uma das coisas mais perigosas. Eu preferi perigosas, porque eu acho perigoso mesmo, tá? Porque esse conflito de opiniões pode se tornar perigoso. Por isso eu fiz a substituição. E os meios digitais elevaram isso a um patamar que não se pode imaginar. Porque eu penso assim, que um texto ele tem que estar o mais próximo possível dos leitores. Então eu achei melhor colocar uma expressão que esclarecesse melhor que essa palavra que não é muito usual, tá? Continuando, no caso dessa chance de nos expressarmos, o exagero acontece na forma de discurso de intolerância e de ódio. Eu não gosto da palavra ódio. Então, eu preferi colocar de discursos preconceituosos, tá? Pois, afinal, a minha opinião vale muito, eu conservei muito, tá? E é ela que tem que valer. Isso vem acontecendo com bastante força há algum tempo. Olha as mudanças que eu fiz, né? Eu coloquei bastante, eu preferi colocar algum tempo. Eu preferi não definir esse tempo. Quando eu uso pouco, eu estou definindo o que é pouco. Quando eu falo algum, eu não estou definindo, porque eu não sei exatamente qual é o tempo. Por influência dos meios digitais, as pessoas andam bastante imediatistas. Eu preferi muito ansiosas. Eu percebo que as pessoas andam muito ansiosas, inclusive eu também sou uma pessoa ansiosa. Cresce a sensação de que temos que dar conta de uma quantidade mais elevada de tarefas. Viram que eu mudei, né? Que está cada vez maior de tarefas. Eu coloquei mais elevada, tá? Porque realmente é mais elevada. De todo tipo em um tempo cada vez menor, o que causa uma enorme fadiga mental. Eu coloquei o que causa uma grande fadiga mental, tá? Enorme, parece que é mais intensa, dá a impressão que a fadiga é maior ainda. Vocês estão vendo? Então, este exercício foi para mostrar para vocês que nós podemos escolher as palavras de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos, de acordo com a opinião que nós temos acerca daquilo que nós estamos tratando, tá? Então,
seria interessante, eu penso que vocês terão essa oportunidade de fazer esse exercício em sala de aula depois. Eu trouxe uma mensagem referente à aula passada. Meu pai dizia uma coisa que só anos mais tarde fui entender. Não quero saber a opinião do jornalista, quero a notícia, a opinião é minha. Então eu leio a notícia e eu sou responsável por formar a minha opinião, tá? E estamos vivendo um momento de que exige muitos cuidados e eu coloquei aqui essa imagem para vocês se lembrarem desses cuidados, tá bem? Um grande abraço, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.